Oi, gente. Clau Alves falando. Hoje eu vim conversar um pouquinho sobre exclusão e sobre um tema muito duro, difícil, dolorido, mas que tem que ser falado, tem que ser explicado, devido às inúmeras, na verdade, os inúmeros problemas que podem surgir aí, a partir de não olhar para isso. Então, eu quero conversar com vocês hoje sobre excluir, exclusão e sobre um tema muito polêmico, que é o aborto. Eu quero trazer à luz algumas dinâmicas que acontecem a partir de um aborto, alguns problemas pontuais que ocorrem a partir de um aborto. Esse vídeo não é, em momento algum, para falar sobre a questão do aborto, se é certo, errado, não é esse o meu papel. Meu papel é outro. Meu papel é trazer à luz aqui a dinâmica do que ocorre após um aborto e após a exclusão. Por que exclusão? Porque geralmente as mulheres que abortam não contam esses filhos não são contados, os do aborto. E é comum que ao ter o aborto, isso seja silenciado, calado, não se fala mais no assunto e muitas vezes nasce um segundo filho e um terceiro, enfim. E não é falado sobre a primeira criança que não chegou a viver, que chegou a falecer, né? Na verdade, quando se pergunta a essa mãe quantos filhos você tem, é comum que elas digam: tenho 2 filhos, contando apenas com os filhos que estão vivos. E, na verdade, ela quebra 3 leis, a lei da hierarquia, porque os filhos saem da sua ordem de chegada ao mundo. Quem chega primeiro tem precedência, quem vem depois tem o seu lugar. Então, quando eu digo que eu tenho 2 filhos e, na verdade, eu tive um primeiro filho que foi abortado, eu disse que o segundo filho é o primeiro, ou seja, ele sai da ordem. Isso traz sérias consequências para essa criança, tanto enquanto criança quanto na vida adulta. Então, eu quero trazer com clareza questões para vocês sobre esse tema tão polêmico que é o aborto. Bom, pessoal, eu nomeei aqui algumas questões muito importantes para que vocês, por favor, prestem bastante atenção em relação a isso. Uma delas é que eu preciso dizer a vocês que todas as crianças abortadas devem ser levadas em conta no sistema familiar. Elas fazem parte, elas têm que ter um lugar, o seu lugar na sua história e na história desse sistema familiar. Quando isso não é feito, quando não é contado essa criança, quando ela não chega sequer a ser mencionada, os filhos que estão no lugar e fora da ordem, da sua ordem, por chegada ao mundo, eu quero explicar algo bem interessante a vocês, que todos os filhos têm a sua função no sistema. O primeiro filho tem a sua função no sistema, o segundo filho também, o terceiro também, o caçula também. Todos têm uma função específica no sistema familiar. Então, quando eu saio do meu lugar, quando eu saio da ordem de chegada ao mundo, eu trago uma série de consequências na vida. É porque eu não consigo estar no meu lugar. E quando estamos no nosso lugar, nós temos força e nós estamos na nossa totalidade e no nosso 100% na vida. Então, eu marquei aqui e gostaria que vocês, por favor, prestem bem atenção. Quais são as consequências de um aborto e depois desse aborto, né? Que não se fala mais no assunto, que não se conta com essa criança como se ela fizesse parte, é como se ela nunca mais, na verdade, como se ela nunca tivesse existido. E também
o porquê é importante que os filhos que vêm depois saibam do seu irmão ou irmã, né? Daquele filho que não viveu, saibam do irmão que não chegou a nascer. É importante que eles saibam. Então, eu vou passar para vocês aqui algumas consequências dessa exclusão no caso do aborto, tá? Por exemplo, digamos que eu tenha um filho, o primeiro eu abortei, o segundo viveu, então está vivo, e nesse sentido, como eu não falo e não dou lugar ao primeiro filho, que não chegou a viver, que houve o aborto, esse segundo filho toma o lugar do primeiro filho. Ele é considerado como o primeiro filho. Então, quando alguém pergunta, quantos filhos você tem? Tem um filho apenas. Então, ele está no lugar que não é o dele, está no lugar. A primeira consequência aí, gravíssimo, é que essa criança passa a ter uma agressividade acima da média, né? Então, ela está no lugar do irmão, que não vive, e ela passa a ter uma agressividade na vida. Existiram muitas dinâmicas em constelações onde aparece essa agressividade no filho. Há algumas mães que procuram a constelação para saber o porquê dessa agressividade. E eu quero chamar a atenção para algo que foi constatado em algumas constelações, que muitos desses filhos agressivos são direcionados, essa agressividade direcionada principalmente para a mãe. E além da agressividade, também existe uma outra dinâmica aí que acaba prejudicando esse filho, que eu até enumerei aqui, que é uma vida sob pressão. É como se essa criança precisasse fazer muita coisa, sabe? A necessidade de fazer o tempo todo. E ao mesmo tempo se sentem não bom o suficiente, entende? Vive uma vida sob uma pressão absurda. Isso tudo é dinâmicas inconsciente, tá? A partir deste movimento de estar no lugar que não é dele, tá? E da exclusão que existe nesse sistema, porque não foi dado lugar ao primeiro filho. Outra consequência muito comum que nós já vimos muitas vezes nas constelações, quando abrimos uma constelação, que cada caso é um caso, né? Existem muitas dinâmicas, eu estou enumerando algumas para vocês. Se alguém se identificar, eu aconselho fazer uma constelação, abrir uma constelação e buscar a causa para poder você colocar no lugar aquilo que está fora do lugar. Então, a terceira consequência ela tem a ver com o casal. É muito comum que este casal venha à separação depois de um aborto. O Bert Hellinger, nos seus estudos, ele viu à luz das constelações que muitas vezes a criança abortada, a consequência é que o marido também é abortado por essa mulher, ou seja, ela perde totalmente o desejo por esse homem, envolve a questão sexual, ela passa a não nível mais para o marido, por conta daquela dor absurda